Temos agora a pergunta do Cláudio, é lá do distrito de Vicente de Carvalho, no Guarujá. A pergunta do Cláudio aqui é muito interessante, porque ele fala sobre o pastor americano Jimmy Swaggart. Quem é que não conhece o pastor Jimmy Swaggart, que nós assistíamos assim nas manhãs de sábado ou de domingo, as suas pregações calorosas, emotivas, realmente um grande pregador da palavra de Deus. Mas o pastor Jimmy Swaggart, como é do conhecimento de todos, ele acabou tendo um deslize moral, como diz aqui o Cláudio, e ele traiu, adulterou o pastor. E por um tempo o seu ministério esteve em decadência, mas segundo o Cláudio, ele voltou a pregar e parece que agora está ativo e operante. O Cláudio quer saber do senhor, pastor, se continua sendo digno de confiança suas pregações, levando em consideração o seu passado. Nós queremos dizer, com base bíblica, que o obreiro deve ser um exemplo para a família de Deus, especialmente na sua fidelidade à esposa e aos filhos. Se aqui ele falhar, como terá cuidado da igreja de Deus? É a pergunta que a própria Bíblia levanta, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Ele deve ser marido de uma só mulher, 1 Timóteo 3, versículo 2. Esta expressão denota que o candidato ao ministério pastoral deve ser um cristão que foi sempre fiel à sua esposa. A tradução literal do grego em 1 Timóteo 3, versículo 2, é um genitivo atributivo. É o homem de uma única mulher, isto é, um marido sempre fiel à sua esposa. Consequentemente, quem na igreja comete graves pecados morais, desqualifica-se para o exercício pastoral e para qualquer posição de liderança na igreja local. Isso está aqui no texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 8 a 12. Então, o texto bíblico deixa bem claro essa situação de responsabilidade que deve caracterizar. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma boa, pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Então, aqui tem uma série de declarações a respeito de pastores, de outros membros, de outros líderes como diáconos. E nós temos, então, essa colocação. Tais pessoas podem ser plenamente perdoadas pela graça de Deus, mas perderam a condição de servir como exemplo de perseverança inabalável na fé e no amor e na pureza. É o que diz o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 11 a 16, onde nós lemos essa colocação. Manda estas coisas e ensina-as. Também ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Então aí está Paulo dando recomendações para fidelidade ministerial. Muito bem.
A próxima pergunta vem aqui da cidade de Santos, pastor, é do consulente Manuel. Ele fala aqui de uma pessoa, uma terceira pessoa aqui que ele está perguntando, pastor. Ela está em uma determinada igreja e ela pretende fazer um curso de teologia de 2 anos em outra denominação, mas o seu pastor não aprova. O consulente aqui pergunta se está correta a postura deste líder, pastor, mesmo que seja para uma coisa tão boa como é estudar teologia, pastor. Eu concordo plenamente com o pastor da igreja. O pastor da igreja tem que zelar pelos membros da igreja. Se é um membro da igreja que quer ser atuante, conhecedor da Bíblia Sagrada, para agir doutrinariamente, por que ele vai procurar noutra igreja essa ajuda quando ele tem um pastor local, que deve ter qualificações para esse ministério que ele próprio está dirigindo? Então, esse negócio de ser de uma igreja, começar a receber ensinos de uma ou outra igreja, de doutrinas diferentes, vai causar problema para a própria pessoa que estuda e até confusão para os próprios membros. Porque se essa pessoa que estuda noutra igreja para transmitir o que ela aprendeu na igreja da qual ela é membro, vai trazer problemas doutrinários para a própria igreja. E agora, pastor, como é que fica? Principalmente, pastor, um assunto que tem muitas vezes perturbado muitos irmãos é com relação à salvação. Não é? Nós conhecemos as igrejas tradicionais, como a batista, por exemplo, tradicional, e a presbiteriana, que ensinam sobre o calvinismo, sobre esta eleição feita por Deus antecipadamente daqueles que vão ser salvos. E nós já, por exemplo, a Assembleia de Deus, que é um grande ministério pentecostal, já tem no seu corpo doutrinário acreditando-se no arminianismo, sobre a questão do livre-arbítrio do homem, de dizer sim ou dizer não à salvação. Então, a pessoa que pertence a uma igreja nesse cunho doutrinário vai participar de um curso de teologia em outra igreja que está ensinando diferente a igreja dela, pastor? E depois também quanto ao batismo. Segundo nós realizamos aqui o batismo é necessariamente por imersão. É o que nós ensinamos. Mas se vai numa igreja evangélica, ele pode receber um batismo por aspersão ou por efusão. Derramar um pouco d'água na cabeça do candidato, vem à frente, o pastor tem um copo d'água que derrama sobre a cabeça e ali ele realiza o batismo dessa forma. Então são situações diferentes que podem causar uma motivação assim de confusão espiritual. Por que lá faz assim? Porque aqui faz assim. Logo, para não haver essa situação, podemos ser amigos, ser irmãos na fé, cada qual mantém a sua identidade religiosa, mas sempre presente a coerência, para não haver essas controvérsias que são sem muito significado, que, porém, pode desalojar pessoas de uma igreja para outra, que vai, no fim, não fica num lado nem no outro. Pastor, agora aproveitando, eu acho que a pergunta é oportuna, pastor. E se de repente esta jovem, esta irmã que deseja fazer um curso teológico, ela recebeu essa proposta, pastor, de estudar a Bíblia de uma seita, testemunhas de Jeová que dizem que querem ensinar a Bíblia, ou o adventismo do 7º dia, pastor? Já imaginou esse crente sendo assediado por uma seita com a pretensa oferecimento de se estudar a Bíblia Sagrada, pastor? Em primeiro lugar, o Jesus das testemunhas de Jeová é o arcanjo Miguel.
O Jesus nosso é o Filho de Deus. Logo, Miguel é um anjo. E diz lá na carta de Paulo aos Hebreus, ao introduzir seu primogênito da terra habitada, ele diz que todos os anjos de Deus o adorem. Quer dizer, é uma recomendação bíblica para os anjos adorarem o Senhor Jesus. Mas se Jesus é o próprio Miguel, como é que um anjo vai adorar outro anjo? E Ellen White ensina para o Adventismo a mesma coisa. Jesus tem uma natureza pecaminosa e é o arcanjo Miguel. Logo, não é o Jesus nosso. E isso é fundamental. Nós queremos o Jesus da Bíblia. Aquele Jesus que está lá no capítulo 1 do livro de Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nos últimos dias pelo Filho a quem constituiu. Tudo e por quem fez também o mundo. E por quem fez também o mundo. É um Jesus diferente, que está sendo aceito nessas doutrinas aí. E isso não é pouco caso. Não é coisa de somenos. É coisa fundamental. Ter um Jesus, primeiro, um Jesus pecador. Nasceu em pecado. Segundo, um Jesus que não passa de um anjo. Bom, você não pode nem se prostrar diante de um anjo, porque os anjos não podem aceitar adoração. Agora, você pode se prostrar diante de Jesus, porque Ele é Deus conosco. De modo que são coisas fundamentais, que às vezes não há esse conhecimento, esse esclarecimento nas igrejas evangélicas, e muitos dizem assim, levianamente, me perdoa dizer isso, mas é tudo igual. Sai daí, moço, você não conhece nada, vai dizer que é tudo igual, o seu Jesus é pecador? Se Jesus é o arcanjo Miguel, você tem coragem de se prostrar diante de um anjo? Lá quando o anjo mostrava lá no Apocalipse, né? E se prostrou diante da pessoa que mostrava, ele diz, levanta, eu também sou homem como tu. Quer dizer, não quer adoração. E foi legal, ele foi honesto, não recebeu a adoração, porque não se adora anjo. Esse é um grave engano, pastor, das pessoas que pensam, por exemplo, que a única diferença nossa para o adventismo é que eles guardam o sábado. Mas no resto é tudo igual, não é, pastor? E com relação à salvação, o está consumado do Senhor Jesus, esse consumado não foi definitivo. Ainda tem algo a ser feito ainda, pastor? A maior aberração é a doutrina do juízo investigativo. Porque a lei de Moisés determinava, no dia da expiação, dois bodes, né? 2 bodes. Bode é um animal limpo, considerado pela lei. Aí você lançava as sortes. O bode que caía a sorte para ser bode expiatório era aquele que representava Jesus, que deu a sua vida e derramou seu sangue por nós no Calvário. Agora, o bode emissário era aquele bode que era escolhido para ser mandado para o deserto, para ser perdido lá numa figura do perdão absoluto que o sangue do primeiro bode que foi morto trazia para os que aceitavam como Jesus como Salvador. Só que, dentro do Adventismo, o segundo bode representa o diabo. Agora eu pergunto, quem leva nossos pecados dentro do chamado juízo investigativo? É Jesus ou o diabo? Mas como é que pode? Isso é perigoso. Você admitir que o diabo tem parte na sua redenção,
Por isso que o adventino não tem certeza de salvação. Ele não crê que o pecado dele foi cancelado. Ele faz uma distinção. O pecado dele foi perdoado, mas não cancelado. Então eles dormem sem ter certeza, pastor. Sem ter certeza. É diferença capital. E é preciso ler tomar conhecimento desses livros que são distribuídos por aí, como o Conflito dos Séculos, A Grande Esperança. Leia levianamente, quer dizer, não tem conhecimento, vai absorver isso. Onde se viu, tem o pecado perdoado, mas não tem o pecado cancelado. Quando Jesus disse para a mulher pecadora, teus pecados são perdoados, ele devia ter dito, né? Olha, tem pecado perdoado, mas teu pecado não está cancelado, hein? É verdade. Tem razão. Muito bem, então está aí a resposta do pastor, é realmente coerente o que o pastor dessa irmã está fazendo, está zelando pela sua vida. Ele está coerente, está correto, a jovem que obedeça a seu pastor, porque ela vai ganhar muito mais. Muito bem. Então nós temos aqui uma outra pergunta, pastor, que é da nossa irmã Débora, ela é da Igreja Presbiteriana. É muito comum aqui, não é, nós ouvirmos falar sobre a oração por Jerusalém, pastor. Está aí a nossa irmã querendo saber por que a Bíblia recomenda que devemos orar por Jerusalém. Nós sabemos que o povo de Israel é o povo da aliança, não é, pastor? E que a princípio houve essa rejeição ao Senhor Jesus, e como diz João, então a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas isso não quer dizer que o povo de Israel está esquecido por Deus, não é, pastor? Porque haverá o tempo da sua reconciliação com Deus. Então, essa questão de orar por Jerusalém, pela sua paz, é algo que nós devemos fazer. Até o livro de Salmos recomenda que se ore por Jerusalém. E pela sua paz, não é, pastor? Pela sua paz. Muito bem. Nós temos outras perguntas aqui a fazer para o pastor, que é muito interessante. O ouvinte precisa aprender isso aqui. Nós falamos ontem um pouco sobre o mormonismo. E nós temos uma pergunta aqui para o pastor nos responder aqui. O homem pode tornar-se Deus, pastor? O homem pode tornar-se Deus? De quando em quando, no curso da nossa história, alguém afirma que o homem é Deus ou que pode tornar-se Deus. Uma seita que adota esse princípio é o mormonismo. Prega que os mormons têm o poder de alcançar a divindade. E a Bíblia afirma que uma pessoa pode tornar-se Deus. A falsa promessa de que o homem pode tornar-se Deus é tão antiga quanto o primeiro homem Adão. No jardim do Éden, o único mandamento proibitivo que Deus deu a Adão e a Eva foi que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente entrou em cena, contestou a Deus, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3:5. Olha, a ideia partiu de quem? Vocês não querem crescer? Não querem subir? O que é que eles ganharam? Caíram, né, pastor? Caíram, foram expulsos do jardim do Éden. Adão, porque no dia que dele comer, certamente morrerás. Alguma pessoa pergunta, mas Deus Adão não morreu. Sim, senhor. Adão morreu naquele dia. Só não existe mais de um tipo de morte. Morte física e espiritual. É só ler no capítulo 5 do livro de Gênesis, vai notar
que Adão, depois de que foi expulso do Éden, nunca mais pôde voltar, e ele gerou filhos e filhas, sei que, se não me engano, aí uns 900 anos. 930 anos ele morreu. 930 anos gerando filhos e filhas. Agora, morreu? Ah, não morreu fisicamente. Morreu, foi expulso do Éden. Nunca mais pôde entrar lá. Era morte espiritual, Morte né, espiritual. pastor? Perdeu a comunhão Perdeu com a Deus. comunhão com Deus, o privilégio que tinha ali no Éden. E como nós conhecemos a história, logo em seguida houve aquela morte de irmãos, né? Caim matou Abel por inveja e um transtorno. Está aí, então. Então, essa ideia, esse ensino mórmon, pastor, de que Deus é o que nós somos atualmente, né? Deus foi o que nós somos e nós seremos o que Deus é totalmente descabida, né, pastor? Nós somos a criação de Deus, a criatura, e nunca chegaremos a ser como Deus, não é, pastor? Além do mais, ele é o único Deus que existe e que sempre existirá. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, teu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Fora de mim não há Deus. Isaías 44, versículo 6. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que eu saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Isaías 43, 10. Será que essa gente não lê Bíblia? O homem, por sua vez, é uma criatura finita, limitada. Houve um tempo em que ele não existia. Ele foi criado por determinação de Deus. O homem não pode existir por si mesmo. Ele não é autossuficiente. Precisa de alimento, ar, água para viver. Sem a provisão permanente de Deus, pereceria. E a Bíblia afirma que Deus dará vida eterna àqueles que crerem no seu Filho Jesus Cristo. Mas isso não significa que o homem se tornará Deus. Cada um tem que depender de Deus para ter a vida eterna. Aqueles que garantem que o ser humano pode tornar-se Deus ou não compreendem a diferença entre a criatura e o Criador, estão distorcendo a verdade de Deus deliberadamente, propositadamente. Muito bem, então está aí a resposta do pastor a mais esta pergunta importante que nos ensina muito sobre a pessoa do nosso Deus e também sobre a nossa condição, não é? De miseráveis pecadores que vivemos pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. E tomamos, pela misericórdia de Deus, tomamos um grande passo. Aceitar Jesus como Salvador. Tê-lo como nosso Salvador. Do contrário, nós vivíamos como vivem todos os demais homens. Indiferentes, às vezes zombando do próprio Deus, como chega nesse ápice de loucura, eu quero ser como Deus, eu sou Deus. Oh, sai daí, como é que você pode ser Deus? Você é uma criatura, Deus criou você. Não, vamos ser humildes, vamos admitir que nós temos a direção de Deus, quer dizer, a proteção de Deus, a sua boa vontade para conosco. E Ele nos amou de uma maneira, como diz o texto-chave da Bíblia, João 3,16, Deus amou o mundo, não a natureza, somos nós. Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira tão grande que é impossível declarar, tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Capítulo 3 de João,
versículo 16 em diante, até o último versículo do capítulo. Está lá bem claro.